Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Undead Unluck, os episódios 13, 14 e 15. E para quem não conhece a história, é a história de uma garota com um azar mega monstruoso que se junta a um cara que é imortal. E ele pode usar o azar dela para conseguir morrer da forma mais gloriosa possível, por assim dizendo. E eles também resolvem se juntar a uma organização que junta mais gente como eles, que tem algum, vamos dizer, poder sobrenatural. E a gente vai acompanhar as aventuras tanto desses dois quanto dos camaradas que eles vão fazendo. E também enfrentando várias outras criaturas e também outras pessoas com poderes que nem eles. E também descobrindo um mistério por trás de tudo isso. E bom, os episódios 13, 14 e 15 chegaram e eu resolvi fazer um compilado para vocês verem como é que tá a situação de Undead Unluck. Eu tenho que dizer que tá muito bom. E apesar de eu não estar fazendo vídeo sobre isso, eu creio que seja bem claro que eu ainda estou assistindo, para caso vocês não venham achar que eu deixei de assistir. Não, o anime ainda continua muito bom, muito divertido e eu estou gostando bastante ainda, estou gostando ainda mais. E bom, nesse episódio veio algumas revelações e mais algumas perguntas, então bora direto para os finalmente. E vamos lá, então se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, gente, os episódios 13 e 14, que eu queria ter feito um vídeo separado, não deu, porque o 13 não teve conteúdo bastante. O 14 eu perdi porque Undead Unluck teve uma pausa por causa do final do ano e tudo mais. E também estava tudo se ajustando, então eu perdi o horário e eu acabei assistindo o 15 no lugar, mas eu consegui rever o episódio 14 e também é bem fácil de resumir, assim como o 13. Então, começando pelo 13, bom, nesse episódio mostrou o passado da nova personagem, que é a Tatiana. Ela é russa e é uma criancinha, bem dizendo, eu creio que seja uns 6 a 7 anos que ela tem atualmente, mas nesse meio tempo mostrou o passado dela, que é bem trágico, por sinal. Foi bem infeliz, que nem a Fuko. Eu não sei quanto aos outros, mas essa é uma das personagens que tem um passado bem trágico, porque quando ela estava na Rússia, no aniversário de 5 anos dela, ela acabou descobrindo os poderes dela, que é o intocável. Ela tem uma barreira de proteção que protege ela. E por causa disso, ela acabou sem querer esmagando os pais e destruindo a casa onde eles moravam. E você fica com dó dela, porque era só uma criancinha e acabou sem querer matando os pais. Que nem a Fuko, na realidade, foi bem pesado, eu tenho que dizer. E ela até foi pega pelo pessoal que, por exemplo, queria vender o Tachihara, que é um novo personagem, e o novo recruta da Union, a partir de agora, que eu já vou falar dessa parte. E bom, ela ia ser vendida para alguém, como esses leilões que iam vender o coitado, mas não. Um cara da Union chegou lá, que é o Billy, o cara de óculos escuros e da pistola. Por causa disso, ela conseguiu ser recrutada para a Union e recuperou a vontade de viver. E o Nico, que é o cientista, criou toda aquela armadura para proteger ela e ajudar ela a ter o mínimo de interação com as pessoas. E bom, ela teve um confrontozinho com o Andy e a Fuko, porque, para quem não se lembra dos primeiros episódios, o Andy acabou matando a Gina, que era muito querida pela Tatiana, ela gostava muito dela. E bom, por causa disso eles tiveram uma briga. E a Tatiana acabou sem querer vendo o amigão do Andy. Apesar da censura, eles ainda estão com essa piadinha. E por causa disso teve um piripaque. E por causa disso ia destruir o QG inteirinho da Union, se não fosse pela Fuko, felizmente. E bom, voltando pro tempo atual, ela tá confrontando o pessoal dos Inquisidores. Esse é o nome desse pessoal. E o nome do líder deles é o Hip, o Irreparável. E bom, os caras que ela está enfrentando, um deles criou uma granada do nada. A gente não sabe direito como é que funcionam os poderes, tanto desse cara quanto do outro, que conseguiu fazer uma fratura na armadura dela. E bom, ela acabou descobrindo que a Fuko foi ferida pelo Hip e resolveu destruir o barco inteiro para encontrar o cara. E bom, dito e feito, ela conseguiu. E bom, agora o episódio 14 é a resolução dessa briga. E bom,
Parece que por enquanto tá tudo sob controle. O Andy tá conseguindo acabar com eles porque ele também tem a ajuda do Chitara, que eu espero ter pronunciado o nome correto do moleque, senão eu vou deixar aí na tela pra vocês. Mas bem, parece que tá tudo sob controle por enquanto, mas o cara revela ter um artefato e esses artefatos vão reverberar tanto no episódio 15, que eu já vou falar sobre ele, mas também nos próximos, porque vão ser bem relevantes. Mas bom, o cara tem basicamente uma bota a jato, vamos dizer assim, porque tem propulsores nele e ajuda ele a se manter voando. Mas ainda assim tá tudo sob controle, porque o Chitara, ele também tem uma regra, que é o imóvel. Mas mesmo assim, o cara ainda é muito forte. Os poderes dele de irreparação são muito bons. Tanto é que acabam atrofiando a imortalidade do Andy. Lembrando, o Andy já teve basicamente a cabeça arrancada e o corpo inteiro se reconstruiu. Mas bom, segue aí. Então o Andy tem um plano que consiste em usar os poderes do Chitara e deixar o cara imóvel, tanto ele quanto da colega dele. E deixar o Andy em um ângulo que ele fique protegido do campo de visão do guri para poder atacar ele com tudo. Porque se eles conseguirem dar um tranquilizante no Hip, ele vai conseguir desativar os poderes dele. E lembrando, a Fuko, ela foi ferida por esse cara. E o Andy acredita que se matar ele, vai desativar os poderes. E mais uma coisinha, o poder do Chitara só funciona quando ele está imóvel. E outra coisa, só funciona em objetos que estão dentro do campo de visão dele. Então, tendo isso em mente, o cara protegeu a colega dele, a Atla. Eu vou deixar o nome aí na tela para vocês verem. Mas bom, com isso ele conseguiu proteger ela. E ela é muito importante para ele, porque antes de fazer tudo isso, chegar nesse ângulo, o Andy usou os poderes da Fuko. E bom, ela deu um beijinho nele e caiu um meteoro. Ia ser na cara do Hip, mas não, foi só uma distração. E bom, eles conseguiram chegar nesse ângulo de proteção e o Andy resolve focar todo o poder dele, toda a pressão sanguínea, regeneração e cálcio. E lembrando, cálcio é muito forte e é isso que também forma os nossos ossos. E tudo isso concentrado em uma bala super concentrada, que é o dedo dele. E bom, ele atirou e acertou o cara com a ajuda da Fuko e do Chitara. E bom, o cara abriu um rombo no peito dele. Foi isso aqui, o buraco praticamente. E bom, eles venceram praticamente. O líder deles está morto. Tanto é que ele próprio fala. O porquê que eu disse isso vai ser já já. Os inquisidores resolvem fugir, mas não acabou. Eles ainda vão voltar. E bom, depois disso o Andy vai se regenerando. E ele vai ficar bem. E bom, também teve a ajuda da Tatiana para vencer isso. E o Andy tem um leve monólogozinho, que é... Ele achava que ele conseguia vencer tudo sozinho, mas não. Agora ele aprende que pode contar com as outras pessoas. Até porque se ele tirasse, por exemplo, aquela plaquinha que ele tem, o Victório, que ia voltar e ia matar todo mundo, praticamente. Mas bom, segue aí. E aí eles resolvem convidar o Chitara para ser um novo membro da Union. E lembrando, desde aquela última missão, com uma deterioração, aprendi, eles têm uma vaga a mais na Union. E resolvem convidar o Chitara para entrar. E bom, todo mundo entra no consenso e dá um tempinho para ele pensar sobre isso. Porque agora ele pode ter meio que uma vida normal. Tão normal quanto uma pessoa com poderes sobrenaturais. Mas bom, dá uma semana e aí, bom, chega o líder dos inquisidores, o Hip, pra Fuko e pro Andy, que tá em um formato Tibi. Ele virou uma criancinha. Nem ele entende direito como é que tá acontecendo isso, mas bom, ele afirma que havia morrido, mas de algum jeito conseguiu voltar à vida. A gente não sabe de tudo, gente, e é isso que tá me deixando curioso. E bom, o Andy dá um socão nele e até arranca um dente. Mas bom, o cara fala que não tá aí pra briga e só queria dar um presentinho pra Fuko.
Já que ela nunca usou um artefato, ele dá um revólver pra ela. Um revólver bem bonito, por sinal. E bom, com isso ela acaba tendo visões sobre a cidade sendo derretidas, tudo pegando fogo, e uma imagem de uma criatura toda preta, borrada, e atrás dele tem todo um sol brilhando. E até o Andy resolve verificar isso e confirma, isso não é brincadeira não. E o Andy também fala que ele já lidou com alguns artefatos, mas nunca lidou com uma coisa dessas. E a gente fica na dúvida, que artefatos o Andy já teve nas mãos? E você fica mais curioso ainda mais para saber mais sobre a história. E bom, o Hip fala que dependendo da raridade do artefato, ele pode gerar visões diferentes. E bom, você fica na dúvida sobre o que é que está acontecendo aí. Será que isso é uma visão do futuro? Porque, para quem não se lembra, existe uma tábua cheia de penalizações para missões que a Union não conseguiu executar. E bom, só falta mais uma e aí é o fim do mundo. O Ragnarok vai chegar. E bom, o Hip fala que tem um plano para antes disso acontecer. Ele quer fazer com que todas as outras pessoas não Negators se ajoelhem diante de todos os Negators, como se eles fossem deuses, praticamente. Porque, segundo o Hip, os Negators sofrem muito com os poderes dele. A Fuko, o Chitara e a Tatiana são bons exemplos disso. Então eles querem fazer com que os outros sintam a dor deles. E bom, também tem o fato de que Negators não são muito bem vistos. E como eu já falei, a Tatiana e o Chitara são bons exemplos disso. E bom, o cara dá um tapinha nas costas do Andy e da Fuko, dá os parabéns e vai embora. E espera ver eles. E lembram que eu falei sobre essa história de destruição do mundo? O Chitara ouviu a conversa e tenta fugir, mas não consegue. E bom, eles vão ter uma conversinha, só que lá dentro da sala de aula, porque a Fuko nunca foi pra escola. Lembrando, por causa dos poderes do azar dela, que nunca permitiram que ela fosse pra uma escola. E bom, eles vão ter uma conversinha e aí ele revela o passado dele, que também é bem trágico, porque ele sem querer matou os pais por causa dos poderes dele. Isso quando ele tinha uns 13, 14 anos, ele ainda estava no fundamental. E bom, ele estava carregando as sacolas dos pais, eles tinham ido fazer umas compras, e aí quando ele se virou, ele sem querer usou os poderes dele nos pais. E aí estava vindo um caminhão e atropelou os dois. O pai morreu na hora. A mãe durou um pouquinho mais, mas uma semana depois morreu. E bom, ele se culpa por causa disso. E ele já até pensou em fazer o oposto de viver. Cara, é bem pesado, tenho que dizer. E bom, mas toda vez que ele tentava fazer isso, a imagem dos pais dele vinham na cabeça dele, impedindo ele de fazer isso. E bom, ele resolve se juntar à Union para poder se redimir e conseguir ajudar pessoas, para evitar que mais pessoas sofram o que ele sofreu. E até a Fuko se compadece com ele e quer ajudar. E bom, ele resolve se juntar à Union e vai embora. E tanto é que um amigo dele chega e vê ele falando com o Andy e com a Fuko, mas o Nico apaga as memórias sobre o Chitara por causa de um dispositivo de neuralização, um apagador de memórias, como se fosse o do filme MIB, Homens de Preto, quem é que lembra, hein? Mas bom, a Fuko também toma uma decisão que quer matar Deus para evitar que mais regras como essa acabem chegando em pessoas, seja como o Hip ou como o Chitara, que querem viver vidas comuns. E bom, acaba o episódio com ele chegando na Union e o Apocalipse indo dar novas missões, mas acabou o episódio assim. E bom, sobre os episódios, gostei de tudo, eles melhoraram várias partes, ficaram muito mais bonitas visualmente, o anime como um todo está saindo muito bem, a direção também está muito boa e continua muito bom, tudinho praticamente. O Andy continua sequelado e doido e os novos personagens até que são bem legais, se você conhece eles melhor. E bom, eu continuo assistindo o anime, recomendo bastante vocês assistirem, deem uma chance para esse anime, até porque finalmente ganhou uma dublagem. E é o Guilherme Briggs que está dublando o Andy, então aproveitem enquanto podem. E eu espero ter convencido vocês. E é isso, gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.